Olá pessoal, tudo bom? Hoje o nosso resumo vai ser a respeito de funções inorgânicas. Funções inorgânicas ela é compreendida por 4 grupos de compostos: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de classificação, um critério de classificação de ácidos que é muito abordado nas questões tanto de química geral quanto nas questões de fisicoquímica. E aí eu trouxe para vocês aqui o nosso resumo, o que é que ele contém de importante. Primeiro eu vou falar aí um critério de classificação que é força. Existem outros critérios de classificação além da força, como o número de hidrogênios ionizáveis e também a questão da condução de corrente elétrica. E além do número de hidrogênios ionizáveis, também um outro critério de classificação dos ácidos é quanto à presença ou não de oxigênio. Existem ácidos que têm oxigênio na molécula e existem ácidos que não têm. Mas o tema do resumo hoje é classificação quanto à força. Aí os ácidos eles podem então ser ácidos fortes, fracos ou moderados. Algumas questões abordam a força dos ácidos falando do grau de ionização, que é representado pela letra grega alfa. O ácido, podendo ser fraco, moderado ou forte, vão ter graus de ionização totalmente diferentes. Por exemplo, para ser um ácido fraco, o grau de ionização tem que ser um valor menor ou igual a 5% das moléculas que são colocadas na solução aquosa. Então, se você pegar 100 moléculas e adicionar na água, das 100 moléculas, 4 forem sofrer ionização, quer dizer que são 4% das moléculas que caracterizam um ácido fraco. Em contrapartida, se o número de moléculas estiver compreendido entre 5% e 50% do total de moléculas adicionadas, quer dizer que você tem um ácido moderado. Então, se você tiver 100 moléculas, colocar 100 moléculas de ácidos, e a gente observar que das 100, apenas 40 moléculas sofreram ionização, ou seja, um valor menor do que 50%, porque de 100 moléculas, 50% são 50 moléculas, mas se foram 40 nesse exemplo, quer dizer que é um valor que está compreendido entre 5 e 50, é um ácido moderado. Caso o valor do grau de ionização compreenda um número igual ou maior que 50% das moléculas, nós podemos dizer que esse ácido é forte. Porém, nem sempre as questões vão te direcionar, vão te dar o grau de ionização em porcentagem. Então, a gente pode aplicar uma outra regrinha. Por exemplo, aqui. Bem, deixa eu comentar aqui o exemplo de 2 casos com grau de ionização. Nós temos aqui o HCN, que é o ácido cianídrico. O grau de ionização dele é 0,008%, é um ácido fraco, porque esse valor é menor do que 5%. Vocês não vão decorar esses valores, a questão tem que te dar para que você oriente a classificação. Um outro exemplo aqui, eu coloquei o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, muito famosinho nas questões. O grau de ionização dele, na literatura química, diz que é 61%. Então, como é maior que 50%, é um ácido forte. Esse primeiro critério de classificação de forças, ele é dado em algumas questões a partir do grau de ionização. Mas quando a questão não fornecer o grau de ionização, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai aplicar essa regrinha aqui, que é o caso 2, subtraindo o número de oxigênios que a molécula vai ter, menos o número de hidrogênios ionizáveis. Porém, isso aqui, essa subtração aqui só pode ser feita se a molécula tem oxigênio. Então, imagine que a subtração deu 0. Você pegou a molécula de um ácido e quando subtraiu o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, o resultado foi 0. Então, você está dentro de um ácido fraco. Se o resultado for 1, o teu ácido é moderado. E se o resultado for 2 ou 3, o teu ácido é forte. Eu coloquei aqui um exemplo. H2SO4, que eu já tinha visto pelo processo 1, que o grau de ionização dele é 61%. Mas se a questão não fornecesse, você iria fazer isso. 4 oxigênios está aqui e vai subtrair do número de hidrogênios, que são 2. 4 menos 2 dá 2. Se o resultado for 2 ou 3, quer dizer que o ácido sulfúrico é um ácido forte. E aí tem as exceções para essa regrinha. Esses 3 ácidos aqui, que são ácidos com oxigênio, são ácidos fracos. Você não precisa aplicar a regrinha, eles já são considerados fracos. São as exceções à regra.
E esses três aqui não têm oxigênio, HCl, HBr e HI, são hidrácidos. Nesse caso, como não tem oxigênio, não dá para aplicar regra. Mas você memoriza esses três que são muito famosinhos, que são hidrácidos fortes e que aparecem com frequência nas questões. Já o ácido fluorídrico HF, ele é moderado e todos os outros hidrácidos, ou seja, ácidos que não têm oxigênio, são considerados fracos. Então, HCl, HBr e HI são fortes, HF moderado e todos os outros que não têm oxigênio são fracos. Galerinha, mais um resumo, mais uma orientação para vocês. Dessa vez foi funções inorgânicas, um pouquinho de força de ácidos. Não esqueçam de curtir aqui o nosso vídeo. Façam a inscrição, galera, no nosso canal. Vou deixar aqui o endereço para vocês, professora Xenia Souza. Curtam o vídeo, compartilhem com os colegas e até o próximo resumo, até a próxima aula. Beijo!